O capital financeiro e os bancos, como veremos, tornam ainda mais esmagador esse predomínio de um punhado de grandes empresas. E dizemos esmagador no sentido mais literal da palavra, isto é, milhões de pequenos, médios e até uma parte dos grandes patrões encontram-se de fato completamente submetidos a umas poucas centenas de financeiros milionários. Essa é uma citação de um livro do quê? Chuta, põe aí nos comentários. Isso é Lenin, isso é o imperialismo, fase superior do capitalismo, do Lenin. Quero mostrar para vocês como começa esse livro. O enorme incremento da indústria e o processo notavelmente rápido de concentração de produção em empresas cada vez maiores constituem uma das particularidades mais características do capitalismo. Os censos industriais modernos fornecem os dados mais completos e exatos sobre o processo. Aí ele mostra como foi crescendo cada vez mais. As empresas foram crescendo cada vez mais, ao mesmo tempo em que cada vez mais a produção foi sendo monopolizada por alguns pequenos. Que boa parte da produção foi sendo exercida por um número menor de produtores, até o ponto em que quase toda a produção é feita por meia dúzia. E aí a gente tem a formação de monopólios ou oligopólios. Não é por acaso. É digno de nota mesmo. Eu vejo isso com os próprios olhos todo santo dia, nos meus espaços. A direita mais raiz de agora tem os elementos da crítica à esquerda que a própria esquerda abandonou. Ela tem elementos de crítica ao capitalismo que a própria esquerda abandonou. São esses elementos que estão no Lenin. Alguns elementos também que estão na escola de Frankfurt, por mais que a escola de Frankfurt tenha ficado com fama de ser casa do Satã. Cara, eles têm a crítica do capitalismo lá. E o que a galera não entende, mas eu já tentei explicar algumas vezes. Capitalismo, para os marxistas em geral, você sempre vai ter uma noção de capitalismo que engloba globalismo. O capital é globalizador, globalizante e global. E isso é um dos problemas dele. Por exemplo, porque ele nivela todos os trabalhadores pelo país que tratar pior os trabalhadores. Daí vai a produção pra lá. Um exemplo simples, que todo mundo conhece. Porque lá é muito barato e os caras não têm direitos. Mas seja como for, a direita de agora, ela é muito devedora de críticas da esquerda raiz. E isso eu não acho que a gente pode esquecer. Porque isso é o fardo da esquerda. A esquerda um dia vai ter que acordar de novo pra esquerda raiz. Enquanto ela continuar presa nesse joguinho de ter que ser modernosa, americaninha, não vai dar. Agora é a última chance que eles vão ter de tentar de novo. Será que a gente vai tentar o moderninho de novo ou será que a gente vai voltar pro roots, pro raiz? Vamos ver. Eu acho que se eles forem pro moderninho, eles vão estar mal. Mas, sei lá. O ponto é que eu queria deixar claro aqui melhor. O que você vai ver em críticas, tipo, como utilizar bons livros de esquerda para fazer a sua crítica como direitista. Lembre-se que capital é uma palavra que corresponde basicamente a globalismo. E você não usa globalismo quando você estiver falando com os caras, você fala globalização. Os críticos da esquerda da década de 90, 80, sempre criticaram a globalização como sendo um processo unilateral em que uma cultura ou outra dominante impõe-se sobre as culturas, tipo, chama a globalização, olha que legal, vai todo mundo se juntar. Não. Vai ser a cultura de alguns lugares dominantes se impondo sobre outros lugares. Isso é imperialismo cultural. Netflix colonizou todos os jovens do mundo. Isso é uma crítica antiga, tradicionalzaça da esquerda. E os caras não sabem nem o que fazer com isso. De tanto que eles veem o Netflix. Isso nos traz, talvez, a outro livro que eu queria trazer num vídeo separado, mas não tem como. Vai ter que ficar para esse. O Apocalípticos Integrados, do Umberto Eco. Ele separa, ele fala, claro que é meio que coisa de açougueiro fazer uma divisão, dividir as pessoas em apocalípticos e integrados, mas que ele vai fazer mesmo assim, porque ele é Umberto Eco, ele pode. Pra quem não sabe, porque o Umberto Eco tem uma fama meio dúbia, ele não tem tanta fama assim, ou ele não tem tanta fama
não sei, os espaços de direita acho que não respeitam muito ele, não sei muito bem. Afirmo uma coisa pra vocês. Humberto Eco é culto, mas assim, num nível estupendo. Ele é muito culto. Então tem leituras dele que são inevitavelmente interessantes. Aqui, o que ele faz? Deixa eu ver se eu encontro a definição logo de cara. Como que ele subsume as pessoas a apocalípticos integrados. Tá tipificando... Ele tá falando que ele tá tipificando extremos, mas que, basicamente, o assunto do livro é a cultura de massa. Como que, desde a invenção da imprensa e a evolução desse processo de massificação da cultura, por um lado, os otimistas vão ver como olha só, agora todos têm acesso à cultura, que legal, mas outros vão ver como a derrocada da cultura, a morte da cultura, porque a cultura é a alta cultura. No momento em que ela se torna cultura de massa, ela deixa de ser cultura, em certa forma. Vamos ver nas palavras dele aqui, só para garantir. A cultura de massa é a anticultura. Esse é o termo que ele fala. Ele remete ao Heráclito, que ele fala aqui assim: se a cultura é um fato aristocrático, o cioso cultivo, assíduo e solitário, de uma interioridade que se apura e se opõe à vulgaridade da multidão. Não é? Não seria? A cultura uma oposição ao blá 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 da multidão? Ele cita Heráclito. Por que quereis levar-me a toda parte, ó iletrados? Não escrevi para vós, mas para quem me pode compreender. Um só para mim vale 100.000, e a multidão nada. Essa era a postura tradicional do intelectual que prefere um cara inteligente do que 300 idiotas. Ele prefere que esse um cara inteligente entenda e goste, e ele está escrevendo para ele, não para os outros 300 idiotas. Porque tem um monte de gente inteligente por aí. Você não precisa pensar só em um cara. Mas realmente, um cara vale 1.000. E daí o que ele fala aqui? Se o Heráclito está correto em ver dessa forma, que um vale 100.000, uma multidão não vale nada, então só o pensar numa cultura partilhada por todos, produzida de maneira que a todos se adapte e elaborada na medida de todos, já será um monstruoso contrassenso. A cultura de massa é a anticultura. Mas, como nasce no momento em que a presença das massas na vida associada se torna o fenômeno mais evidente de um contexto histórico, a cultura de massa não indica uma aberração transitória e limitada, torna-se o sinal de uma queda irrecuperável, ante a qual o homem de cultura, último superstite de pré-história, destinado a extinguir-se, pode dar apenas um testemunho extremo em termos de apocalipse. Em contraposição, a resposta otimista do integrado é: já que a televisão, o rádio, etc., agora colocam esses bens culturais à disposição de todos, estamos vivendo uma época de alargamento cultural, onde finalmente se realiza num nível amplo, o concurso dos melhores, está circulando, as culturas estão competindo e circula, os melhores vencem e tudo mais. Então, para o integrado não existe o problema dessa cultura ser de baixo, ou se ela foi confeccionada de cima. Ela está circulando e democraticamente, de algum jeito, ela acaba sendo selecionada. Então, tá tudo bem. Então, mesmo porque se os apocalípticos sobrevivem confeccionando teorias sobre a decadência, os integrados raramente teorizam, e assim, mais facilmente, operam, produzem, emitem as suas mensagens cotidianamente a todos os níveis. O apocalipse é uma obsessão do dissenter, o dissidente. A integração é a realidade concreta daqueles que não dissentem. A imagem do apocalipse ressalta dos textos sobre a cultura de massa. A imagem da integração emerge da leitura dos textos da cultura de massa. Então, os críticos da cultura de massa são os apocalípticos. Os pertencentes à cultura de massa são os integrados. E só para fechar aqui, depois eu vou fazer uma leitura melhor desse livro com vocês. Só para fechar aqui, aconteceu dessa cultura de massa englobar chavões de esquerda, ou se chamar de esquerda, se considerar de esquerda. Mas ela é uma cultura de massa, ela não é a esquerda.
é a cultura de massa. Então, os críticos da cultura de massa, como a Escola de Frankfurt, mano, eles são um prato cheio pro direitista criticar esquerdista. E pra esquerda acordar. Por isso que eu falo isso como o que me parece ser um auxílio a ambos os lados. Que é sempre uma preocupação minha. Eu quero elevar o nível das coisas. Isso quer dizer que, pra mim, é bom que os dois lados se elevem. Platinhas é então meme, velho, mas eu prefiro. E eu já falei que não é meme isso daí. Que você pensar, eu sou esquerda. Não, não, não. Você é um gadinho, você é um idiota que tem um papelzinho que é um voto. Você não é nada. Quem é de esquerda mesmo é o cara do partido de esquerda. Ele que vai ganhar alguma coisa se a esquerda ganhar. Você não vai ganhar nada. Então... até esqueci que eu entrei nessa dúvida assim. O voto vale tão pouco. Mas não importa também. Devia ser uma ligação imbecil. Vamos deixar o vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir. Os livros utilizados foram O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo de Lenin, da editora Centauro, e o Humberto Eco, Apocalípticos Integrados, da Perspectiva. Muito obrigado e até a próxima. Soldados Platinos. Lembre-se que vocês podem se tornar membros do canal, aliás. Em primeiro lugar, lembre-se de deixar um like no vídeo, se possível. Mas em segundo lugar, lembre-se que vocês podem se tornar membros por apenas R$ 7,90, ganhando acesso aos grupos de WhatsApp e Telegram exclusivos e a mais de 200 vídeos disponíveis só para os membros. Entre eles, não sei quantos são aulas, uns 40, 50. Entre eles, 5 módulos de cursos. Tem 2 cursos de introdução à filosofia baseado em Platão, um curso baseado em casamento, sociologia do casamento, que é baseado no mestrado, por sua vez. Outro depois, que é do Kant. E agora estamos num 5º módulo de Edgar Morin, que é antropologia, surgimento do homem. Então, experimenta um mês aí, R$ 7,90, cara. É pouquíssimo. E são aulas variadas de introdução à filosofia, que se você for um cara do colegial, você consegue entender. Se você for alguém que nem fez faculdade, tem já 40 anos e se considera um letrado, você consegue fazer. Se você for um molequinho inteligente que quer saber filosofia, mas é jovem demais e não aprendeu nada da faculdade, também não importa, você vai conseguir entender. Então, e vai lucrar com isso. Lucrar quero dizer aprender. Enfim, torne-se membro, acesse as minhas aulas exclusivas e meus grupos de discussão, assista meus outros vídeos privados ou não. Baixou o Caetano Veloso aqui no fim do filme. Falou, galera. Até a próxima.